Fala pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite. Tá tudo certo? Dá um tchauzinho pra mim, pra dizer que... Me fala aí se o som tá bacana, por gentileza. Tá me ouvindo bem? Dá um joinha, por gentileza. Se o som tá bacana, se tá ouvindo bem, como que tá, por gentileza. Manda aí. Dá um joinha assim pra mim, se o som tá bacana. Beleza, maravilha. Isabela Araújo, bacana. Muito bom ver vocês aqui. Pessoal, boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a essa live de hoje, tá? Vamos bater um papo com vocês com mais uma live aqui no canal do Instagram do Marcos Araújo Oficial, tá? E hoje vou bater um papo bem legal com vocês, um tema importantíssimo que é como ter uma comunicação de excelência com uma convidada super bacana, uma convidada que vai trazer conteúdos enriquecedores para vocês que querem desenvolver o conhecimento, desenvolver uma boa comunicação, ter uma comunicação de excelência, beleza? Sou Marcos Araújo, sou advogado, empreendedor, mentor, palestrante, especialista em educação empreendedora, tá, pessoal? E como eu disse, hoje nós vamos bater um papo, eu vou bater um papo, tá, juntamente com a nossa convidada Letícia Pacheco, tá? Letícia Pacheco, e esse bate-papo ela vai dizer tudo para vocês como ter uma comunicação de excelência, tá? Todos sabem que é essencial ter uma boa comunicação em qualquer profissão, em qualquer negócio, não é isso? Então, Letícia Pacheco vai esclarecer tudo para vocês sobre isso, com esse tema importantíssimo, que você colocando em prática, você vai poder alcançar resultados positivos no seu negócio. Beleza, pessoal? Eu quero dar um recado para vocês também. Muita gente me procura, manda direct para mim. A Letícia Pacheco já está aqui, ó, vai entrar agora. Seja bem-vinda, Letícia. Bacana. Só um minutinho. Aguardando a Letícia. Olá, Letícia. Boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Tá joia? Tudo jóia por aqui, por aí. Maravilha. Só calor demais aqui em Goiânia. E aí, em São Paulo, como que tá? Nossa, então passa um pouco pra cá, porque aqui eu tô morrendo de frio. Pessoal, para quem não sabe, a Letícia é de São Paulo, tá? Tá falando de São Paulo. E eu estou aqui em Goiânia, tá? Só terminando um recado, eu quero dizer para os seguidores o seguinte: muita gente me pergunta, tá? Manda um direct perguntando se os posts do meu Instagram, se as minhas lives é voltada somente para advocacia. Pessoal, não é. Para qualquer mercado, tá? Para qualquer mercado, você aplicando no seu negócio, pode ter certeza que você vai ter resultados positivos aí, beleza? Lembrando que o objetivo dessa live, hoje, com a Letícia Pacheco, é ajudar você a virar a chave, ter uma comunicação de excelência, pessoal. Beleza? Letícia, seja bem-vinda, tá? Muito bom ter você aqui no meu Instagram, participando dessa live. Muito bom mesmo, eu tenho certeza absoluta que vai ser um bate-papo bacana, bastante esclarecedor. Muita gente já está na expectativa, aguardando aí você trazer esses conteúdos riquíssimos aqui para nós. Pode falar um pouco de você, Letícia. Se apresenta aí pro pessoal, fala tudo de você. Seja bem-vinda. Boa noite. Primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite, Marcos. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, com todo mundo que está entrando aqui participando. Uma grande honra para mim também. Maravilha. Sobre o meu trabalho, eu sou fonoaudióloga, vocal coach, palestrante e consultora em comunicação humana. O que significa tudo isso? Meu grande posicionamento é trabalhar a comunicação das pessoas. Como elas podem se comunicar de uma forma melhor, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais saudável e de uma forma que as represente. Não adianta a gente ficar tentando modelar os outros, a gente tem que ter a nossa própria essência e também com uma boa voz. Beleza, o microfone caiu aqui, o som o retorno tava ruim, agora eu acredito que melhorou. Vou colocar os dois, tava só com um, coloquei os dois para ver se melhora um pouco. Então, maravilha, muito bom, tá? Seja bem-vinda. E eu tenho certeza absoluta que com as dicas que você vai trazer hoje aqui para essa live, vai ajudar muita gente, muitos advogados aí, muitos do pessoal, dos empreendedores que são os seguidores que participam dessas lives, que abrilhantam essa live comigo já há um tempo. E seja bem-vindo, tá? Muito feliz de ver
ter você por aqui, colaborando aí para levar essas informações para os seguidores. Bacana mesmo. Muito obrigado. Obrigada eu, Marcos. E, pessoal, compartilha aí, pessoal. Ó, clica na seta, manda para 10 pessoas aí do seu Instagram, chama para cá, para essa live. Tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar bastante o conteúdo de hoje. Tá? Manda aí para 10 seguidores, traga eles para cá, que vai ser bem legal no decorrer dessa live. E ao final, nós vamos abrir espaço para vocês, tá? Para fazer perguntas aí para a Letícia. Ela vai responder para vocês as perguntas. E também vocês podem ir colocando aí o comentário de vocês, qual a dificuldade, qual a sua dificuldade na comunicação. E a Letícia está aí com a bola para responder para vocês, beleza? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos aí. Fala de onde vocês são, de qual local do Brasil que vocês são, para a gente dar um alô para vocês aí, tanto eu quanto a Letícia, que está lá em São Paulo também, participando dessa live, a colega aí, palestrante, que... Eu já vi que tem gente de Portugal aqui também, ó. Que bom. Passou ali... A Ana sempre presente nas lives. Marco falou que já mandou para os seguidores dele. Obrigada, pessoal. Maravilha, pessoal. Muito obrigado aí por compartilhar. E continua mandando aí. Clica na seta, manda pro pessoal, chama para cá para poder bater um papo com a gente aqui. Bom, Letícia, essa live de hoje é bem interessante. Até mesmo eu estou aqui para aprender também com você hoje. Por quê? Porque na advocacia, vamos começar falando da advocacia. Na advocacia, o advogado é uma pessoa que tem que ter uma boa comunicação para falar em audiência. Esse é um primeiro ponto. Tem que ter uma boa comunicação para transmitir o seu conhecimento. Tá? E diante de estatísticas levantadas, de pesquisas levantadas em estatísticas, poucos dos advogados exercem a sustentação oral nos tribunais devido à insegurança, ao medo de falar em público. E aí eu passo a bola para você com essa pergunta já, bem bacana já para você já colocar aí, explanar. Quais as dicas para melhorar essa comunicação e ter uma comunicação assim, realmente de impacto? Opa, travou um pouco nesse final, mas acho que eu ouvi, para passar dicas sobre comunicação, tanto para advogados quanto para todo mundo que está aqui, né? Isso, quais as dicas para melhorar essa comunicação e ter uma comunicação de impacto, uma comunicação bacana e também perder essa insegurança. Boa. Primeiramente, eu quero falar que comunicação é uma competência. Ou seja, é algo que a gente pode desenvolver. Então, se você acha, eu não nasci falando bem, eu não sei me comunicar direito, é tudo balela. A gente pode treinar, se aprimorar e se comunicar muito bem. Não só se comunicar bem, como ter uma boa voz. A voz também é modificável. Então, minha primeira dica é essa. Acreditem, vocês podem ter uma boa comunicação, uma boa oratória e uma boa voz. E eu separei 6 dicas aqui para vocês. Primeiro, falando sobre a voz, tem uma voz poderosa. O que é isso? Ter uma voz poderosa. Saiba identificar a sua voz. Se você acha que tem aquela voz que é muito fininha, ou aquela voz que é grave demais, e às vezes chega até a ser rouca, as pessoas reclamam da sua voz, procure a ajuda de um fonoaudiólogo que seja especialista em voz, para que ele possa cuidar da sua voz, para que você tenha uma voz agradável. A nossa voz ela é o nosso cartão de visita. Se você liga para alguém e aquela pessoa tem aquela voz aqui no nariz, vai ser uma voz irritante, ou seja, já vai impactar negativamente a sua comunicação. Então, primeiro, cuide da sua voz. A minha segunda dica é ter uma boa articulação. Sabe quando você fica meio tímido e não quer falar, fica não falando tão bem, não abre tão a boca para articular os sons e fica com aquela voz assim mais fechada? Isso já causa um grande impacto negativo também no outro. Se você fica travado demais falando dessa forma, pode parecer até que você é uma pessoa agressiva, que você está contendo uma agressividade em você. Olha só a diferença. Se eu falo bom dia, articulando bem os sons, e se eu falo bom dia, olha que estranho. Parece que eu estou sendo, no mínimo, estou um pouco mal-humorada ou desconfortável com a situação.
Então, articule bem os sons das palavras. A minha terceira dica é ter um vocabulário simples. A gente não precisa falar da forma que a gente escreve. E aí eu faço a dica principalmente aos advogados, que geralmente escrevem super bem e têm um ótimo discurso, mas não precisa trazer a comunicação escrita para a comunicação oral. Se você tem um vocabulário muito rebuscado, pode até afastar o outro. A pessoa vai prestar mais atenção nas palavras difíceis que você está dizendo, além de poder parecer às vezes até um pouco snob, do que realmente no seu conteúdo. Sempre escolha as palavras simples. Se você tem uma frase grande, transforme em curta. Se você tem duas opções de palavras, uma mais curta, outra mais longa, escolha a mais curta. Fale fácil, fale de uma forma que as pessoas te entendam. A minha quarta dica é estabeleça um rapport com o outro, uma conexão. Você está se comunicando com uma pessoa que é mais fechada, que gosta mais de falar. Se é uma pessoa mais expressiva, que gosta de falar bastante, dê espaço para que ela se comunique também. Não fique só você ali falando, fazendo perguntas. Minha quinta dica é tenha um objetivo e leve ação. Ficar só falando por falar, qualquer um fala. Então, o que você quer com aquilo? Eu falo muito das lives, né? Tá acontecendo muitas lives por aí. Às vezes as pessoas só abrem a câmera e saem falando. Mas qual vai ser o seu objetivo com aquela live? Qual ação você quer que as pessoas tomem? Então, por exemplo, a minha ação aqui é conscientizar as pessoas de que a comunicação é uma competência, de que a gente pode desenvolver uma boa comunicação, de que a gente pode desenvolver uma boa voz. Assim como o Marcos também tem o objetivo dele e a ação que ele quer levar as pessoas aqui. E minha última dica é prepare-se. Não dá pra gente achar que vai ter uma boa comunicação em qualquer local, seja numa live, numa videoconferência, em uma audiência, em uma sustentação oral, principalmente, se você não se preparar. Se você não souber quanto tempo você vai ter para falar, se você vai ter perguntas, se você vai ter um público. Então, se prepare. Tenha um roteiro. Tem que ter um planejamento. Seriam minhas 6 dicas. Não, bacana. Planejamento. Maravilha. Tem que ter um planejamento, né? Um planejamento estratégico. Eu, como empreendedor, eu sempre falo, tudo tem que ter um planejamento estratégico, até mesmo um discurso, para evitar que você inicie uma fala e não tenha ali uma introdução, início, meio e fim. Porque senão você fica falando o tempo todo ali, inclusive mais adiante nós vamos falar sobre isso. Inclusive, voltando dentro dessa sua fala, foi bem interessante, até mesmo na questão de um atendimento ao cliente. Dependendo da forma que você utiliza as palavras. Muitos profissionais utilizam de palavras difíceis com o cliente que não tem conhecimento, que não entende. E esse profissional não entende que ele não está falando com outro advogado, ele não está falando em uma audiência, ele está falando com o cliente ali na mesa do seu escritório. Então, existe muito um diferencial da forma, o ambiente que você vai utilizar esse tipo de voz, de palavras, inclusive, até mesmo o que você disse em relação à questão do escrito e o falado. Tem um diferencial. Bem legal isso aí, bacana mesmo. E voltando à questão da sustentação oral, eu vou ler uma pergunta aqui para você, sobre em uma sustentação oral, o profissional, geralmente, ele deve olhar para os julgadores, ali no momento da sustentação oral, para poder fazer a transmissão ali do que você quer passar. Essa comunicação direta, olhando diretamente, você espera que ela entenda o que você está passando, a mensagem que você está passando, você fica ali discursando diretamente com essa conexão direta, isso influencia para a pessoa entender a mensagem que está sendo passada? Eu, de novo, cortou um pouco o som na hora que você estava falando, mas eu entendi. Se o olhar influencia na sua comunicação, isso. E no caso dos advogados também. Com certeza. O olhar faz parte da nossa comunicação. Imagine se eu estivesse aqui na live com o Marcos e ficasse o tempo todo olhando aqui para baixo. Vocês provavelmente não iam ficar conectados comigo. Ou o Marcos ia ficar conectado comigo, porque ele não ia se sentir olhado, não ia sentir que eu estou prestando atenção no que ele está falando. Imagine então um advogado, por exemplo, numa sustentação oral, sem olhar ali para os julgadores, que são as pessoas que estão se comunicando com ele. Ele precisa, sim, estabelecer essa conexão, esse olhar que faz toda a diferença. As pessoas precisam ter o olho no olho.
E a comunicação não verbal durante essa sustentação, isso ajuda ou prejudica? Você diz mais da expressão corporal, dos gestos? Isso. Os gestos, eles ajudam, mas é claro que não dá pra gente ter gestos em excesso. Imagine eu aqui, conversando e o tempo todo assim. Tudo que é em excesso vai chamar mais atenção do que a sua fala. Isso não pode acontecer. Então, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com tudo. A comunicação não verbal, ela diz respeito à sua roupa. Não dá para eu estar aqui com uma roupa que chame mais atenção para minha roupa do que para mim mesma, com um monte de estampas, por exemplo. Não dá para eu estar com um óculos que chame muita atenção, assim como não dá para eu ficar sempre gesticulando demais, porque vai chamar mais atenção para os gestos. Mas também não dá para eu não gesticular. Se eu tivesse o tempo todo aqui com a mão parada, isso ia fazer com que a minha voz tivesse menos expressão. Isso é tão verdade que uma vez eu estava atendendo um cego, Sim. que ele não tinha essa noção de gesticular. Porque ele não se via, ele não tinha esse feedback, ele só falava, digamos assim. E mesmo sem ele ter esse feedback, eu treinei com ele alguns gestos. Ele movimenta um pouco as mãos. Quando eu fiz uma gravação do antes e depois, dele gesticulando e dele não gesticulando, e ele se ouviu, ele falou, nossa, que diferença. E é isso mesmo, eu tô aqui o tempo todo gesticulando enquanto eu tô conversando com você. Claro que agora aqui na live limita um pouco, né? Fica só... Claro. Essa altura nem sempre dá pra ver. Mas de vez em quando vocês veem a minha mão aqui se movimentando. Isso faz toda a diferença. Então, gesticule sim, mas não em excesso. E toma cuidado com aqueles gestos, né? Eu vejo muita gente que começa a gesticular e aí para com a mão assim, né? É verdade. Isso vai chamar mais atenção para o seu gesto do que para a sua comunicação, para o seu conteúdo. Minha voz tá saindo bem aí? Tá ouvindo bem? Agora sim. Ah, tá. O microfone estava meio distante. Coloquei mais próximo. Então, em relação à questão da vestimenta, então, até isso mesmo influencia, então, na questão da comunicação não verbal. Influencia muito. Eu posso até fazer um parênteses, já que a gente tocou nessa questão da roupa. Semana passada, eu fiz uma live com uma consultora de estilo e imagem, super bacana, bem conhecida. Ficou salva no YouTube, mas a gente pretende fazer outras lives, porque a gente teve alguns problemas com a conexão naquele dia. Então, quem se interessar por esse assunto, quiser aprender mais sobre cores, roupas, estilos, eu tô com um workshop também, que tá lá no meu Instagram. Inclusive, tá tendo um sorteio. É só você ir lá, seguir os passos, comentar, algumas coisas bem simples que você vai estar concorrendo a uma vaga nesse workshop. Aí, pessoal. Além de ter as lives, que as lives são gratuitas. Bacana, é só assistir. Já saiu presente hoje, já, ó. Só ir lá no Instagram da Letícia e fazer todo o procedimento lá que você vai participar aí para ganhar esse presente. Bacana. Bem legal isso aí. Letícia, e como muitas pessoas também têm assim, uma dificuldade de falar em público, porque ela acaba desenvolvendo assim, uma timidez, na verdade, já tem essa timidez e quando tem necessidade de falar em público, acaba travando diante dessa situação. Como vencer a timidez e falar em público, por exemplo, em uma audiência, ou talvez em uma reunião de negócios, como vencer essa timidez? Excelente questão. O que acontece é que a maioria, quase 99% das pessoas vão ter esse medo, essa timidez ao falar em público. Porque quando a gente está falando em público, a gente está sendo exposto a um julgamento. A partir do momento que a gente abre a nossa boca, em menos de 6 segundos, as pessoas já são capazes de nos julgar. De responder pelo menos 3 perguntas. Quando elas, por exemplo, quem não me conhecia aqui agora do seu Instagram, do seu público, ao me ver e ao ouvir a minha voz, já pensou se eu era confiável, se eu era uma pessoa que eles iam, digamos assim, gastar o tempo para ouvir, e se eu era uma pessoa também que tinha credibilidade. E até afinidade, eles já estão respondendo se eles gostam ou não de mim. Tudo isso só de me ouvir, só de eu estar nessa situação de falar em público. Então, essa situação de julgamento traz um desconforto, geralmente, para as pessoas. Que a gente
nem sempre lida tão bem com o julgamento. Mas como que a gente pode fazer para lidar com isso de uma forma melhor? Tem vários motivos, várias causas. Tem gente que tem essa questão do julgamento porque acha que tem uma voz que não é bonita, porque acha que gagueja, porque acha que pode ter alguém ali na live, por exemplo, que vai saber mais do que você e você pode falar alguma besteira e a pessoa vai te corrigir, você vai pagar um mico, por exemplo. Então, existem vários motivos. Inclusive, tem muitas então, pessoas eu digo que a primeira... que não faz live devido a isso, né? Inclusive, devido aos julgamentos, né? De pensar, será que eu vou falar bem? Será que a minha voz vai sair bacana? Como que vai ser? Como que vai ser a aceitação do público? Eu, por exemplo, um tempo atrás, eu tinha esse travamento. Medo de falar, não de falar em público, mas assim, a cada momento que vai acontecer na sua vida é algo novo. E a live é algo novo, é diferente de você falar em uma palestra, por exemplo. Aí quando você coloca a sua cara ali, você pensa, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Então tem tudo a ver, assim, bem bacana a conexão assim, do que você está colocando. Bem legal. Mas pode continuar. Então a primeira coisa é ter esse autoconhecimento, que nem você teve também. Você identificou, acho que talvez eu fique mais nervoso com a live porque é algo novo, é algo que está saindo da minha zona de conforto. Então, identifica o que te faz ficar nervoso. É a voz? Você acha que talvez não tenha um conteúdo suficiente? O que está te deixando nervoso? E aí, a minha segunda dica é muito treino. Quando a gente começa a treinar, não é só treinar escrevendo. Ah, não, aqui eu já escrevi o que eu vou falar na minha live, por exemplo, o que eu vou falar na minha audiência, o que eu vou falar na minha sustentação oral. É realmente se gravar falando. Até porque o que você escreve pode ser bem diferente da comunicação oral que você vai ter que apresentar. Aquela dica ali que grava se ali. Grave. Geralmente se grava. Vários vídeos. Faça vídeos. E no vídeo você já vai descobrir tudo. Você se assistindo, nós somos os nossos piores julgadores. É verdade. Às vezes a gente acha que alguém assistindo a gente vai nos julgar, mas a gente se julga muito mais. Quando a gente se assiste, a gente vai julgar a nossa voz, a gente mesmo vai perceber se tem vícios de linguagem ou não. Então, é uma grande dica gravar os vídeos. E aí você tendo esse autoconhecimento, se percebendo, você é capaz de melhorar ou de procurar ajuda para melhorar também. Maravilha, muito bom. Álvaro, Adam, um abraço para você. Seja bem-vindo, meu amigo. Quero mandar um abraço também para todos os advogados aí da subseção de Aparecida de Goiânia, também da seccional Goiás, que estão presentes aqui, todos os advogados do Brasil que estão presentes aqui na live, também os empreendedores aí, também de outras áreas, que não sei da advocacia, que está participando dessa live, prestigiando aqui. Muito obrigado a todos vocês por estar conosco, tá, gente? Obrigadão mesmo. Um abraço para vocês. Muito obrigada também pela presença de todo mundo. Vi aqui um pessoal entrando, Ana, Álvaro, Carol. Muito obrigada. Muito bom, bacana ver vocês por aqui. Continuando, a oratória. Um profissional que tem uma boa oratória, isso causa impacto, assim, para ter um resultado melhor no discurso, por exemplo. Você faz um discurso e para você ter um resultado positivo, você tem que ter um convencimento ali, você tem que apresentar, entregar o que você propôs entregar para aquela pessoa. Por exemplo, a palestra, por exemplo, a gente trabalha em cima disso, tem que entregar o conteúdo e fazer com que as pessoas tenham, de certa forma, ali, goste do conteúdo, seja convencido que realmente seu produto é bom, o seu conteúdo é bacana e tal. Então, assim, uma boa oratória, ela causa impacto diferenciado, assim, para ter um resultado melhor? Com certeza. Quando a gente fala bem, quando a gente se expressa bem, a gente vai ganhando o mundo. Eu costumo dizer que quem se comunica bem vai além. Por quê? Pense em alguém que você admira muito. Pode ser da televisão, todo mundo que está aqui. Como essa pessoa se comunica? E geralmente é uma pessoa que faz uma boa entrevista, que se comunica bem. A gente admira quem fala bem. A gente sempre admira grandes oradores e até pensa, nossa, um dia eu quero falar como aquela pessoa, um dia eu quero falar como Obama, por exemplo.
Fica até uma dica, o Obama treina muito também. Ele tem uma boa comunicação, mas ele também tem um vocal coach, ele treina os discursos dele, tudo aquilo é muito bem pensado para ser apresentado. Então, com certeza, uma boa oratória ganha o público e ganha o cliente. E tudo é treino, questão de treino. Quanto mais você treina, mais você desenvolve essas habilidades e com certeza, aos poucos você vai avançando e sempre conquistando novos horizontes aí na sua oradade é essa, né? No caso, praticar bastante, gravar bastante vídeos, olhar, assistir os vídeos, analisar os pontos positivos, pontos negativos, regravar, igual, por exemplo, o curso lá do NP, né? Quantos e quantos vídeos os alunos têm que fazer, né, para poder chegar a um percentual de evolução. Então, assim, às vezes, assim, a pessoa até sente assim, nossa, que tanto vídeo é esse e tal, não tem necessidade de tanto. Mas, na verdade, tem sim, porque na verdade, é praticando que você consegue enxergar o que precisa ser melhorado, né, passo a passo. Com certeza. E eu também digo para as pessoas, quando elas querem melhorar a comunicação de uma forma mais assertiva e rápida, procurar um bom curso de oratória, de comunicação assertiva. E eu faço uma propaganda da minha classe fonoaudiológica. Porque muita gente procura cursos de oratória com pessoas que não são fonos. E eu dou total crédito, essas pessoas são muito capacitadas. Mas o fonoaudiólogo, que é especialista na oratória e especialista em voz, ele consegue abranger tudo. Porque imagina, você tem um bom discurso, você segue lá todas as regras, tem uma boa gesticulação e tem uma voz nasal, tem uma voz rouca. Então, tem que ser tudo completo. Legal. Seja assertivo na hora de buscar essa ajuda. Bem legal, legal. Letícia, assim, muitas pessoas, muita gente tem assim, aquela... Fala bem, porém tem um bom discurso, só que é um discurso chato e sem força. Eu já assisti palestras, eu participei de alguns eventos, assistindo e eu mesmo presenciei isso, até mesmo em lives também. Um discurso chato, sem força. Como evitar isso? Ótima pergunta. Como que a gente evita um discurso chato? Primeiro, eu vou dar um exemplo para os advogados, que tem bastante advogado aqui. Você está, por exemplo, numa sustentação oral. Não vai começar a repetir tudo que está ali no papel. Traz aquilo de uma nova forma, uma nova história. E não vai adiantar nada também você conseguir ter todos esses artifícios se a sua voz for aquela voz monótona. Sabe aquela voz de um tom só? Aquela voz... Todo mundo já teve aquele professor brilhante, com aquele currículo gigantesco, mas que na hora de dar aula você sentia sono. Sim. Então, a voz é uma das coisas que muda muito esse discurso. Você precisa colocar ondas na sua voz, entonações, ênfases. Eu até geralmente uso um exemplo, uma frase, que é: eu não disse a Marina que você estava atrasado. Ok. Eu vou pedir agora para o Marcos falar essa frase, escolhendo uma palavra para dar uma entonação. Ó, a frase é: eu não disse a Marina que você estava atrasado. Escolhe uma palavra para você dar mais força. Eu não disse a Marina Peguei o Marcos que você estava agora. atrasado. Bacana, bem legal. Entendi. Tenta jogar força em Marina. Jogar mais força nessa palavra. Só para mostrar para o pessoal como faz diferença a entonação. Eu não disse a Marina que estava atrasada. Olha como é diferente. Por exemplo, eu falar para vocês: eu não disse a Marina que você estava atrasado. Eu não disse a Marina que você estava atrasado. Então, na segunda frase, a gente pensa: ok, eu não disse a Marina que você estava atrasado. Agora, quando eu digo: eu não disse a Marina que você estava atrasada, pode ser que eu não disse a Marina, mas eu disse para o João, para a Letícia, que está entrando aqui, para o Ricardo, para a Elisa, para um monte de gente. Então é elevado. E eu posso ir brincando com essas entonações.
Então é elevado na entonação, na verdade, né? É isso, é só de brincar com as entonações, com as pausas, você já deixa a sua fala menos, não menos chata, você deixa a sua fala atraente. Bacana, bem legal, bem legal. Essa da Marina eu gostei. Bem diferente, bacana. Bom, Letícia, como atrair atenção e demonstrar que a sua fala é muito relevante? Porque eu pergunto isso porque, por exemplo, no atendimento ao cliente, é muito importante que você demonstre, de uma certa forma, segurança na sua fala para você convencer a vender o seu produto, né? Então, assim, e através dessa fala, você tem que apresentar relevância no que você está apresentando. Então, como atrair essa atenção, por exemplo, do cliente, por exemplo, que o que você está falando é bastante relevante e que ele fique focado em você, do início dessa reunião ao fim, e ao fim da reunião você consiga vender o seu produto e fechar um contrato. Porque quando a pessoa não dá atenção para o que você está falando, dificilmente você vai conseguir vender o seu produto. Uhum. É exatamente isso. Aqui entra a questão de uma boa fala e você passar credibilidade. E às vezes você até tem um bom conteúdo, mas não consegue passar essa credibilidade. Como que você pode passar mais credibilidade na sua fala e na sua voz? Por exemplo, colocando entonações mais graves no final da sua frase. Olha a diferença, eu vou repetir aquela estatística que você disse no começo da live. Sim. Você falou que 5%, né? Isso. 5% dos advogados fazem sustentação oral. Olha como eu posso trazer essa frase de duas formas. Uma trazendo credibilidade e a outra te deixando em dúvida se realmente eu estou certa dessa estatística. A primeira, você que vai me responder se eu estou trazendo credibilidade ou não, hein, Marcos? Tá. 5% dos advogados não fazem sustentação oral. Não trouxe credibilidade. Segunda, 5% dos advogados não fazem sustentação oral. Sim. A segunda passa mais credibilidade. Passa mais credibilidade, com certeza. Então, se você tem essa voz que está sempre indo para o agudo, você não vai passar credibilidade para o seu cliente. Uma outra coisa é se você falar rápido demais e com a boca muito fechada, não articular bem os sons, isso também não vai passar credibilidade. Parece que você não sabe do que você está falando, por isso você não articula tão bem os sons. Essa é a impressão que o outro tem de você. Agora, quando você fala bem as palavras, quando você consegue manter a entonação, isso já passa mais credibilidade. Além de você mostrar que você é uma autoridade no assunto. Então, chegou um cliente para você, o cliente ele quer sentir que você vai ser a pessoa que vai resolver o problema dele. Então, você tem que mostrar que você sabe o motivo pelo qual aconteceu alguma coisa com ele. Então, por exemplo, no meu caso, chega alguém e me fala que está rouco. Eu vou investigar até descobrir a causa. Por que ele está rouco? É uma fadiga vocal? Ele está fazendo abuso da voz? Ele tem alguma doença realmente na voz? Ele tem um pólipo? Eu vou dar a causa e a partir disso eu vou mostrar para ele, olha, já atendi casos igual ao seu, não se preocupe, que isso não é algo especial, que só aconteceu com você, né? Deus veio, te iluminou e falou, você é um caso único no mundo. Então, eu tenho o resultado e eu vou te apresentar ele. Você vai sair daqui com tratamento. E a mesma coisa com advogado e com qualquer profissão. Com certeza. Você acolher esse cliente, saber passar as informações de forma organizada e mostrar para ele que você vai ter a solução. Com certeza. Bem bacana essa colocação. Nós falamos um pouco já no início da live sobre a questão de gestos. Eu queria que você me passasse para o pessoal uma dica bacana assim. Qual a dica de técnica de gestos pode ser utilizada em uma comunicação? Não assim, porque existe gestos, uma comunicação não verbal, às vezes exagerada, como você mencionou anteriormente. Porém, qual as dicas bacanas assim, que a pessoa pode utilizar e se isso ajuda a passar a mensagem também, né? Porque às vezes se não ajuda a passar a mensagem, não adianta você ficar lá
balançando a mão, tal, ali, tentando, articulando, gesticulando ali, de forma que as pessoas não vão compreender. E se isso ajuda. Boa pergunta. A questão dos gestos, como eu comentei, não podem ser exagerados. Então você não pode pensar, preciso ter gestos para ser expressivo. Porque tudo que é repetitivo também vai chamar atenção. Então não dá para você ter um gesto que você está sempre assim. Isso aqui vai chamar muita atenção. Mas se você de vez em quando faz assim, aí você está falando faz assim de novo, aí não vai ter problema. E não existe uma regra, né? Gesticule só dessa forma ou só daquela. Os gestos, eles vêm conforme a sua fala. O que não pode ter é uma incongruência. Por exemplo, o nosso cérebro ele é muito treinado para rastrear perigo. Então, se você está falando uma coisa fofa, né, digamos assim, uma coisa mais amigável, e está fazendo um gesto mais bruto, por exemplo, esse é um gesto mais bruto. Então, eu estou falando e eu estou fazendo um gesto assim. Né? No cérebro é uma coisa assim, nossa, essa pessoa não está condizente com o que ela está falando. Deve ser uma mentira. Até por isso tem aqueles estudos de expressão facial, tem até aqueles episódios, aquelas séries. Então, os gestos têm muito essa questão da naturalidade, e se você acha que não tem gesto nenhum, treina na frente do espelho. Pega um texto, essa história para criança é ótima para treinar isso. Porque você vai do exagero, de exagerar muito com a sua fala, com as histórias, com os gestos, porque com criança a gente tem que exagerar para prender a atenção dela. Com certeza. E a partir dali a gente vai reduzindo até chegar na naturalidade. Inclusive... Mas gestos sempre aqui na altura da cintura. Nada de gestos muito para cima ou ficar só aqui embaixo, parecendo um pinguim imperador, por exemplo. Verdade. Inclusive, as pessoas assim, que estão iniciando a gravar vídeos para postar nas mídias sociais, a gente fala muito sobre a questão da divulgação aí, da marca, postar os vídeos. E muita gente, às vezes, tem assim, uma dificuldade na gravação do vídeo, porque, principalmente a questão do gesto, né? E não consegue também focar diante da câmera de uma forma que não fique ali balançando. Às vezes fica balançando o corpo na frente da câmera, como se estivesse gesticulando a forma de transmitir a mensagem. Como corrigir esse, na verdade, mau hábito, né, que a pessoa acaba adquirindo ali com o tempo e depois tem um trabalho para conseguir superar isso? Qual que é a dica que você tem? Interessante isso que você comentou, da pessoa ficar se balançando na frente da câmera. Porque o que acontece? Se a gente não gesticula com os braços, o nosso corpo vai dar um jeito de se mexer. Isso. Então... Eu já peguei clientes, por exemplo, que eles tinham um espasmo na bochecha, outros que a perna ficava balançando, outros que ficavam apertando assim a mão o tempo todo. Alguma coisa vai dar um jeito de se mexer, alguma parte do corpo, e isso vai chamar uma atenção negativa para o seu discurso. Então, já vá aprimorando os seus gestos para em nenhuma situação acontecer isso, de você balançar mais uma parte do corpo do que outra e ficar estranho. Inclusive até... E em questão da relação... Pode falar. Até mesmo as lives do Instagram, assim, às vezes elas ficam desfocadas. Por quê? Porque a câmera, ela tá na sua frente e quando a pessoa começa a ficar conversando, fazendo a live, balançando muito, gesticulando, ela desfoca. E isso até prejudica a qualidade do vídeo. Eu tenho observado isso em muitas lives. E também tem a percepção do outro. O outro já vai começar a pensar, por que essa pessoa fica indo de um lado para o outro, para frente e para trás? Será que ela está desconfortável na cadeira? Será que está acabando a bateria? As pessoas já fogem do assunto, já param de prestar atenção no que você está falando para o que você está passando. Verdade. Então, na hora de fazer uma live, por exemplo, você sabe, esse vai ser o meu espaço. Já testa antes, gente. Por exemplo, eu tenho uma live, eu já vou aqui no meu próprio Instagram e coloco como se fosse para eu começar uma live para eu ver se a minha luz tá boa, se minha posição tá boa, se vai aparecer alguma coisa que não é para aparecer. Tem que tomar cuidado com isso também. Tem um fundo organizado e que condiz com o seu conteúdo ou um fundo neutro.
Isso, bacana. Bem legal. E olhe também para a câmera. Se você ficar olhando só para os comentários, ó, não vai ter a conexão do olhar. É verdade, com certeza. Bom, e qual o tom de voz ideal para se realizar um bom atendimento? Qual o tom de voz que você daria como dica, assim, que eu já estou falando já assim para os empreendedores aí também, para o pessoal que quer uma dica aí, para cara, eu quero atender o meu cliente de uma forma bem bacana, quero usar uma forma de voz, uma forma assim, de comunicação de excelência para poder atender meus clientes a partir de amanhã. Qual que é a dica que você dá para os empreendedores para que eles possam ter sucesso e conseguir fechar bons contratos aí com essa comunicação de excelência? Excelente. Geralmente, quando me fazem essa pergunta, é porque a pessoa já chega assim. Eu acho que impostar a minha voz é uma forma de ter uma boa voz. E aí a pessoa começa a falar de uma forma gritada que afasta o outro. A gente tem que ter um tom de voz que seja no volume adequado, nem muito alto, como eu fiz agora, porque pode afastar o outro que está me ouvindo, além de deixar o Marco surdo, coitado, que está com fone de ouvido. Tá tranquilo. E nenhuma voz baixa demais. Por exemplo, como eu estou falando agora. Estou falando bem baixinho. Uma fala baixa, uma voz baixa, pode mostrar que você é alguém que está se sentindo inferior, que está inseguro. Então tem um tom de voz aqui no meio, nem tudo na vida, né? Nem para mais, nem para menos. E uma boa forma de você descobrir se você tem um bom tom de voz é se, por exemplo, seu companheiro ou sua família não reclama que você fala alto demais, ou que você fala grosso demais, ou que você fala baixo demais, sabe? Aquilo que a família às vezes fala, não tô te entendendo, não dá para entender nada que você fala. Então isso já é um sinal, e um bom sinal, de que você precisa melhorar esse tom de voz. E aproveite os feedbacks da família. Porque muita gente, a gente não tem o costume de receber feedback da nossa comunicação. Dificilmente, por exemplo, se eu fosse participar de uma live, o outro iria me falar, isso não foi legal, ou aquilo não foi legal. Geralmente as pessoas não dão feedback da voz ou da comunicação. É verdade. Então aproveitem quando te derem. Inclusive, assim, eu tive algumas vezes conversando com alguns colegas sobre esse assunto, já há tempos atrás, e eles comentando comigo sobre a questão da firmeza da voz, por ser advogado, e já utiliza essa voz já com mais firmeza, uma voz mais forte, e acabou se tornando hábito, a forma de falar, até mesmo em casa. E aí já estava tendo até problema, inclusive com o cônjuge em relação a isso. E aí eu falei, cara, ainda não sei assim te falar na época, né? Não tenho muito conhecimento sobre isso, mas tenta ponderar. Então, assim, no caso, a pessoa acaba trazendo também, tornando um hábito, na verdade, né? Porque se você utiliza ali como a comunicação na sua profissão todos os dias de uma forma firme e forte, e com o tempo você acaba trazendo isso também para o seu dia a dia, às vezes, muito das pessoas. Então tem que se policiar muito em relação a isso. E deixa eu até fazer um parênteses, porque muitas vezes é muito difícil controlar a voz. Mesmo que você se filme, que você grave, que você peça feedback, não só por um controle motor da voz, que talvez você nunca tenha treinado ter um tom de voz mais adequado, como também pode existir o que a gente chama na fonoaudiologia de alteração do processamento auditivo central. Todo esse nome. O que isso significa de uma forma simples? Significa que você pode até escutar bem, ou seja, o som entra pelos seus ouvidos e tá ok, você escuta som baixo, escuta som alto, só que na hora desse som chegar até o seu cérebro e ser interpretado, ele tem um pequeno desvio. E eu pego muitos casos assim, que passou a vida inteira tendo uma voz mais monótona, porque não sabia como fazer uma entonação diferente, mesmo com as pessoas dando esse feedback, ou que muitas vezes passaram a vida falando alto demais e afastando as pessoas ao seu redor, porque isso é visto como agressividade, e na verdade elas tinham uma alteração do processamento, que é algo simples, porque é algo tratável, e com algumas sessões a gente consegue resolver.
E aí, processamento tem muita coisa, assim, para comentar, mas de forma simples é isso, e o mais importante é que tem cura e que você pode fazer uma triagem e descobrir se você tem essa alteração ou não. Então, no dia a dia, o tom de voz ideal é um tom de voz ponderado. Tem que saber dosar a forma que você vai falar. Porque tem muitas pessoas também que falam gritado, né? Na verdade, fala gritado. Não sabe. Uns falam muito baixo, até teve pessoas aqui que comentou, mencionou isso, informando que fala muito baixo. Tem outras pessoas também que falam gritado, que tem um tom de voz alto, não forte, mas um tom de voz gritado. E isso também é possível também superar. Com certeza. E olha como o tom de voz muda até a sua relação com o seu cônjuge, com a sua companheira, com a sua família, com a sua profissão e com o seu sucesso, consequentemente. Com certeza. A comunicação é essencial em todas as profissões, em todos os meios de negócios que os empreendedores participam, os advogados. É importante, é essencial. A voz, a comunicação é essencial. Bom, nós já estamos com 46 minutos já de live. Então, para finalizar aqui com ainda 3 perguntas, vou te passar para ser bem breve, para a gente poder abrir para as perguntas pessoal e você para passar a sua mensagem também aí para o pessoal final, tá? Como atrair a atenção do cliente em um atendimento e ser persuasivo, Letícia? Passa essa dica aí para o pessoal. Excelente. A dica de como ser persuasivo com a sua comunicação, além de todas as outras dicas que eu já passei, então você mostrar autoridade, você mostrar que conhece a causa, conhece como resolver aquilo e tem uma boa articulação, não falo dessa forma, por exemplo, é você também saber qual é o estilo do outro. A gente tem 4 estilos de comunicação, né? Todos nós temos esses 4 estilos, só que a gente tem uma maior porcentagem em algum deles. Existe o estilo amável, o expressivo, o analítico e o condutor. O condutor é aquele, falando de uma forma simples, mais curto e grosso, ele vai direto ao ponto. E o amável é aquele que vai falar de uma forma mais suave, que vai querer saber como você está, como está a sua família, vai querer algo realmente mais ligado à amizade. Então, se você é uma pessoa condutora e você tem um cliente amável, não vai abrindo já ali, ó. Então, é esse o preço, é esse o horário e acabou. Cria uma relação com essa pessoa antes disso, antes de apresentar os valores. Ou se é uma pessoa analítica que você está conversando, o analítico ele gosta muito de dados, de fatos, para ele realmente ter certeza daquilo antes de finalizar uma compra. Então, se você é uma pessoa amável, não adianta ficar só falando de amizade, de como está a família, de como você teve sucesso nos seus casos anteriores, se você realmente não mostrar números para ele, não mostrar fatos e dados. Então, é importante que você entenda de gente, entenda do estilo do outro, entenda da comunicação. Bacana, bem legal. A penúltima pergunta gagueira por nervosismo. Há possibilidade de superar isso? Porque tem muitas pessoas que quando ficam nervosas, principalmente, assim, eu tenho muitos colegas ao iniciar a carreira, principalmente em participar de uma primeira audiência, passou por essa situação de às vezes estar nervoso e começar a gaguejar. Até no início da live que teve pergunta. Deu branco e eu não consegui falar, não saiu nada. Como superar essa situação e ter uma comunicação de excelência aí para ter resultados positivos? Excelente. É muito comum ter essa gagueira, essa disfluência. E eu sempre falo que a nossa comunicação, durante uma fala, a gente pode ter até 6% de disfluência, 6% de gagueira, digamos assim, que isso tá dentro de uma faixa de normalidade. Então não se apavorem se em algum momento você fizer um DD, se atropelar, que nem eu fiz agora, em alguma palavra. Isso é esperado. Agora, se você está o tempo todo assim e isso te incomoda,
Aí você tem que ir para aquele passo que eu falei anteriormente em uma das perguntas, o autoconhecimento. O que está te deixando assim? É o nervosismo a falar em público por quê? Porque vai ter alguém ali muito importante que você quer impressionar, isso pode acontecer. Porque você acha que o conteúdo que você tem não é suficiente, porque você acha que a sua voz é uma voz que as pessoas acham ruim. Então, entenda o que está te atrapalhando naquele momento. E uma das coisas que eu falo bastante também é fazer uma meditação. Então, você tem uma apresentação muito importante. Se você conseguir meditar, se imaginar naquela situação, e claro, depois de já ter treinado. Treino eu já nem estou comentando mais aqui, porque a gente já tocou bastante nesse ponto. Claro. Se você não treinou, se você não sabe o que você vai abordar no assunto, claro, você vai gaguejar, você vai ter branco e não vai dar certo. As pessoas até me perguntam, mas como que a gente faz então para falar de improviso? Para falar de improviso, primeiro tente não falar de improviso nunca. Mas se acontece, alguém te chama assim, de repente, Letícia, agora, vamos aqui fazer uma live agora, abre o celular e vamos fazer. A pessoa vai me chamar para fazer uma live sobre o quê? Sobre o que eu sei, sobre o meu conteúdo, sobre voz, Claro. sobre comunicação. Não vai me perguntar de outros assuntos. Então você vai estar preparado porque é um assunto que você domina. Legal, bacana. Bom, na última pergunta, continuando inclusive da gagueira sobre o travamento, né? Essa é sobre travamento e nervosismo, medo e insegurança ao falar em público. Como destravar e virar a chave? Dando continuidade até mesmo na questão da anterior. Esses passos também. Muito treino. Tem o passo a passo do que você vai falar. Para você ter uma grande apresentação, abra de uma forma impactante ou de uma forma que traga uma informação bem relevante para as pessoas. Então, por exemplo, aqui na live eu quis trazer a informação de que comunicação é uma competência e que todo mundo pode desenvolvê-la. E trouxe também que geralmente as pessoas acham que só se comunica bem quem já nasce se comunicando bem, quem é expressivo. Não é nada disso. E com técnica, com treino, todo mundo pode se comunicar bem. Na verdade, tudo é treinamento. Então, tente abrir. Oi? Não veio o áudio. Na verdade, tudo é treinamento. É questão de treino. Você treinar, praticar, você acaba desenvolvendo essas habilidades e se tornando um bom orador. Sim. E se a pessoa ficar muito nervosa com a situação de falar em público, em alguns casos existe uma fobia social também. A gente pode entrar em vários fatores, mas é sempre o mais importante o autoconhecimento, o que está te fazendo ficar nervoso nessa situação. Eu vou te dar um exemplo rápido. Agora dessa pandemia, eu atendi uma psicóloga de 53 anos e tinha pavor de falar em público. Na hora dela fazer o 1 a 1, ela é uma grande psicóloga, ela vai super bem. Mas na hora de ter que se apresentar, ela fugiu a vida inteira disso. Eu perguntei, nossa, mas e na faculdade? E ela falou, não, sempre fugi, colocava outra pessoa, eu era a pessoa que passava os slides e só. E agora ela resolveu se desafiar, já foi isso, na verdade, foi o mês passado. Ela fez um curso de logoterapia para se especializar ainda mais, ser ainda melhor como psicóloga. E para fechar o curso, ela teria que se apresentar. E ela já estava pensando nas 1000 desculpas que ela ia dar, já estava quase querendo causar um próprio acidente nela para não ter que se apresentar. E aí ela me conheceu por outros meios. E na primeira sessão a gente descobriu o que estava causando aquele medo, o que causava tanto aquele nervosismo de 53 anos. E depois, nas 4 sessões, a gente trabalhou especificamente no que ela ia falar na apresentação dela. Com isso, ela sentiu segurança, ela sabia que a apresentação dela estava boa, estava bem estruturada, ela tinha estratégia, ela sabia o que ela ia fazer se por acaso desse um branco, se alguém fizesse uma pergunta mais difícil, porque existem amortecedores para as perguntas, existem algumas outras técnicas também. E ela foi super bem, agora ela está destravada para falar em público. Virou a chave. Virou a chave. Bacana, legal. Bom, Letícia, falta 5 minutos para encerrar a live. Pessoal, se tiver perguntas, rapidinho aí, a Letícia responde para vocês, tá? Pode enviar, ainda tem 5 minutos ainda aqui para poder ela responder algumas perguntas que der, o que não der,
para responder aqui, pode falar, Letícia, você. Se não der para responder aqui, você responde por lá, via direct, como? Pode falar. Sim. Primeiro eu ia falar que passou muito rápido o tempo. Que bom, isso é um ótimo indício. Foi muito gostosa essa live, conversar com você, Marcos, ter o pessoal aqui acompanhando. Se alguém tem alguma dúvida ainda, pode me escrever direto lá no direct. E eu também deixo 2 presentes para vocês. O primeiro presente é participem do meu sorteio, no meu último post, para ganhar uma vaga no meu workshop sobre Seja Visto, que vai ser a parte com a consultora de imagem, ouvido, ou seja, tenha uma boa comunicação e seja lembrado, porque aliando uma boa imagem, uma boa comunicação, com certeza você vai ser uma pessoa memorável. E a gente vai abordar isso nesse workshop e você pode ganhar uma vaga para ele seguindo 3 passos que estão lá no meu perfil. E o meu segundo presente é para todo mundo que estiver interessado mais na parte de voz, de comunicação. Eu tenho uma aula exclusiva que está num link exclusivo. Todo mundo que me escrever no privado, ali no Instagram pedindo, eu vou disponibilizar essa aula. Tá bom? Bem legal, bacana. Muito bom. Adorei a live, maravilha, tá? O tempo passou muito rápido, não deu nem para poder esticar mais um pouco aqui, porque o tempo é curto, realmente. Mas já está super convidada novamente aí para uma live futura, com outro tema aí, para poder trazer essas informações todas aí para o pessoal, tá? Muito bacana mesmo. Pessoal, segue a Letícia lá. Passa aí, Letícia, o seu Instagram. É Letícia... É Letícia Pacheco Voz. Letícia Pacheco Voz, pessoal. Siga a Letícia lá, Letícia Pacheco Isso. Voz. Participe lá desse sorteio, lá desse presente que ela vai dar para vocês. Conheça lá o trabalho dela, que é bem legal, bacana, palestrante. E precisando melhorar a voz, dar uma evoluída na voz aí, olha, super indico a Letícia para vocês, tá? E lembrando que lá na minha bio também tem todas as minhas informações, tá? Sobre o meu trabalho, sobre as minhas palestras, sobre minha mentoria, para vocês que interessar em contratar o Marcos Araújo para poder fazer a mentoria para você aí, ajudar você a alavancar o seu negócio, fazer com que o seu negócio gere frutos, você consiga realmente ter lucro no seu negócio, na advocacia, seja em outro mercado também. Pode entrar em contato lá, mandar um direct para mim também, que eu retorno para você, a gente bate um papo legal. Obrigado você por participar com a gente aqui, Letícia, dessa live, muito bacana mesmo, tá? Muito, muito legal, gostei, adorei, muito mesmo. E também eu quero deixar aqui um recadinho, no dia 26, pessoal, quarta-feira que vem, na próxima quarta, 19 horas e 33 minutos, eu vou estar com Álvaro Adam, mestre em desenvolvimento humano, aqui para vocês, tá? Uma live bem bacana, Mente de Campeão, essa live, tá? Para você que quer dar uma alavancada aí no seu negócio, você quer dar uma alavancada aí no seu escritório, no negócio que você opera, não perca essa live, vai ser bem bacana e eu conto com a presença de todos na próxima quarta, 19h33, Mente de Campeão. Beleza, pessoal? Conto com todos na próxima quarta também. Letícia, pode fazer as suas considerações finais, com 1 minuto e meio para a gente encerrar. Minha consideração final é que eu também vou querer assistir essa live, Mente de Campeão. Sempre bom a gente ter essas informações. Ó, o pessoal escrevendo aqui, Mindset de Campeão. Eu vou querer acompanhar, todo mundo que está aqui, que são meus seguidores também, acompanham o Marcos. O conteúdo dele é sempre de alta qualidade, além de ser uma pessoa muito querida. Obrigada pelo convite e pelo espaço aqui com você. Eu que me sinto honrado de você ter aceitado o convite, tá? Muito obrigado mesmo. E fica aberto aqui já um outro convite para uma próxima live no futuro, para a gente poder bater um outro papo legal aqui com um conteúdo diferente para o pessoal. Tá? Muito obrigado por tudo e obrigado a todos que participaram. Combinado. Um abraço, até mais. Combinado. Uma ótima noite, pessoal. Boa noite a todos. Um grande beijo e ótimo final de semana. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Bom final de semana.